Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele, e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então do chefe da sinagoga, chamada Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o apanhou, uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por trás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele, e voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime, e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor, para ver quem havia feito aquilo. E a mulher, cheia de medo e tremendo, percebeu o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus, e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou, vai em paz e fica curada desta doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu. Por que ainda vais incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo, e mandou dar de comer à menina. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essas são palavras da salvação. E quem beija a palavra de Deus? Podemos sentar. E vamos invocar sobre nós a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus, que nos deu esse dom da compreensão, da sabedoria, para que essa palavra, acima de tudo, penetre em nossas vidas, transformando a nossa vida para melhor. Amém? Eu vou começar a minha reflexão pedindo a ajuda de vocês aqui presentes. Quando a gente ouve a palavra Abá, o que significa? Quando a gente ouve a palavra Shalom, o que significa? Paz. E se eu junto Abá, Shalom, o que significa? Pai da paz, né? Pai, paz. Esse é o nosso personagem de hoje. Absalom, Abá, Shalom, pai da paz. Absalão, um dos filhos de Davi. É interessante, o tempo aqui não permite a gente se estender muito, mas é interessante a gente perceber a história de Absalão, que ganhou esse nome, né? Ou seja, um homem pacífico, um homem de paz, um homem de paz. Um homem que tinha um amor imenso pelo pai. Ele era apaixonado por Davi. Davi era o seu herói, o pai. Davi é o seu herói.
E Absalão tinha um carinho, mas tão grande, a Bíblia fala desse carinho, desse afeto, dessa afeição que ele tinha pelo pai, né? Um carinho enorme, um carinho extremo, né? Só que Davi, o rei, ele tinha várias mulheres e, consequentemente, vários filhos. Várias mulheres e vários filhos. Filhos dessas mulheres que ele tinha. Era rei naquela época, né? Tinha esses critérios. Depois a igreja foi amadurecendo, a palavra foi mostrando que, né, essa poligamia, né, era contra o mandamento de Deus. Enfim, mas Davi tinha várias mulheres e, consequentemente, vários filhos. E aconteceu uma tragédia dentro da família de Davi. Uma tragédia, e que tem tudo a ver com esse Absalão. Que tragédia foi essa? Resumindo, aconteceu um incesto dentro de casa. Davi tinha vários filhos, de várias mulheres, portanto Absalão, o personagem de hoje, tinha vários irmãos e irmãs. E um desses irmãos de Absalão, chamado Amnon, ele violentou uma irmã, Tamar. Aconteceu uma tragédia, um incesto. Isso abalou, né? A menina ficou transtornada, enfim, imagina, né? Essa situação toda, né? Absalão pediu para Davi: pai, aconteceu uma tragédia, castiga Amnon e ampara Tamar porque está sofrendo, né? E Davi não tinha tempo para a família. Davi era rei, tinha outras coisas que administrar, nunca teve tempo para a família. Eu vou resumir essa história. Absalão ficou mordido com aquela coisa, com aquela tragédia. Ele viu a irmã dele, né? Ele soube dessa história. E o que ele fez? Um dia, ele fez um banquete. Reuniu um banquete e reuniu todos os irmãos dele. Reuniu numa festa e fez a festa e reuniu. E convidou inclusive Amnon. Amnon foi meio desconfiado, aquele que tinha aprontado. E todos foram. Só que Absalão quis fazer justiça com as próprias mãos. Ele reuniu os irmãos e chegou lá, deu o melhor vinho para todo mundo. Mas quando aquele moço lá estiver alegre, festejando, enfim, ele ordenou aos soldados: vocês sem piedade vão lá e passem na espada, né? E não deu outra. Lá os soldados pegaram Amnon, o que tinha aprontado com a irmã dele, e mataram na presença de todos os outros irmãos. E aquela festa que era o banquete da alegria, da fraternidade, se tornou o banquete da destruição. Todos saíram correndo. E essa notícia chegou para Davi. Aí Davi, né, o que fez? Ele acordou: meu Deus, o que está acontecendo na minha casa? O que está acontecendo na minha família? Olha a desgraça que está acontecendo. E aí Absalão teve que fugir da presença de Davi, porque Davi também prometeu pegá-lo. Ficou muito tempo longe do pai, até que de repente Davi concedeu que ele se aproximasse, depois de muitos e muitos anos. Se aproximou, ele queria ver o pai, ele só queria fazer justiça que o pai não fez, né? Ele chegou perto do pai, o pai o acolheu, deu um abraço, um beijo e mandou embora de novo. Nunca os pais têm que negligenciar o sentimento dos filhos. Quantos, de repente, sentimentos, quantas coisas acontecem muitas vezes dentro de casa, porque os pais não prestam atenção nos sentimentos dos filhos. Quantos irmãos que muitas vezes não se conversam entre si, pela falta de cuidado desse olhar misericordioso dos pais. E aquele amor que tinha Absalão por Davi, se tornou num ódio tão violento que aquele Absalão fez de tudo para destruir o pai. Ele reuniu todas aquelas pessoas que tinham dificuldade com Davi, os inimigos de Davi, né, de administração, reuniu e se tornou amigo deles, e fez um grande exército para enfrentar o pai. E o pai, um dia, sem perceber, lá em Jerusalém, estava tranquilo, e de repente aquele exército de Absalão entrou na cidade, destruiu tudo. Davi só deu tempo de pegar algumas roupas, algumas pessoas, fugiu para as montanhas, porque Absalão estava disposto a matar o pai, né? Matar o pai. E fez
saqueou a cidade, entrou na cidade, aprontou com todo mundo, enfim, foi uma tragédia. E de repente, Davi fugiu e conseguiu organizar o seu exército, e aos poucos enfrentou o exército de Absalão, porque tinha que defender a cidade, né? E aí os dois exércitos se enfrentaram, pai e filho, um contra o outro. E aí o exército de Absalão estava perdendo, e Absalão fugiu, e quando entrou num matagal, né, meio com espinhos, enfim, ele tinha um cabelo enorme, e aí acontece a cena de hoje, ele ficou preso nesses espinhos, e de repente alguém viu aquele jovem lá pendurado, e aí mataram. E aí quando Davi estava esperando a notícia, meu Deus, e agora? Davi, o teu exército conseguiu ganhar o exército de Absalão. E Davi estava preocupado, e agora? E o meu filho? Aí deram a notícia para o pai, Absalão morreu. Aí Davi entrou em si, e percebeu o que estava acontecendo dentro da sua casa. A tragédia, quando não se dá atenção, quando não se reúne, quando não há o perdão, quando não há o diálogo dentro de casa, né? Davi não teve tempo para conhecer os seus filhos. E a gente rapidamente passa para o evangelho de hoje. Como Jesus é aquele que conhece, que está presente, que vem ao nosso encontro, que sabe da nossa necessidade. Ali, duas pessoas, uma menina de 12 anos, o pai havia dito que estava morrendo, depois chegou a notícia que havia morrido, e uma mulher há 12 anos também com hemorragia, mas Jesus ali, ele dá atenção, ele sabe da dor, sabe da dificuldade, percebe, está presente. A gente gostaria de dizer muita coisa também sobre esse evangelho, mas a gente pode ficar aqui. Coloque a mãozinha no teu coração agora, coloque a mãozinha no teu coração. Vamos transformar essa leitura no nosso momento de oração. Senhor, nós queremos te louvar, Senhor, e te bendizer hoje. Aprendemos dessa primeira leitura, da história de Davi, da sua família, a importância que tem que ter dentro de casa, o diálogo, para não se construir distâncias, tragédias, que se apaguem, que se diminuam, que se desapareçam, essas dificuldades muitas vezes oriundas pela falta de diálogo, falta de perdão, falta de comunicação. Que os pais conheçam e respeitem os sentimentos dos filhos, que os pais deem atenção àquilo que os filhos estão sentindo, que os filhos também possam ter capacidade de se abrir para os pais, nesse diálogo amoroso, que um possa conhecer o outro, assim como Jesus, que vem ao nosso encontro e nos conhece, sabe da nossa dor, e vem nos curar, como curou essa menina, como devolveu a vida, pela fé dos pais, pela fé dessa mulher também, Morruísa, que acreditou na sua vitória, que acreditou na sua graça. Dê-nos, Senhor, hoje, essa capacidade. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Peça isso para Jesus agora. Senhor, aumenta a minha fé. Me dê, Senhor, dentro da minha casa, essa capacidade de amor, de diálogo e de perdão, para que desapareçam de vez por todas todo tipo de amargura, de ressentimento, de dor, de distâncias nos corações. Cura, Senhor, os corações dos pais, dos filhos, e devolve a vida, Senhor, curando todo tipo de doença física e espiritual. Por isso nós te pedimos e te agradecemos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.